E o Santos está perto de aplicar um chapéu no Corinthians. O alvo em questão se chama Nicolas, meio atacante de 19 anos de idade, que pertence à Ponte Preta. Fez boa Copa São Paulo de Juniores, 3 partidas e 3 gols. No time principal no Campeonato Paulista, já esteve em 4 partidas que somaram 111 minutos, sempre entrando na reta final. É uma promessa, é alguém que vem sendo mirado por clubes brasileiros, além de Corinthians e Santos. Dá para contar que o Grêmio e o Barra demonstraram a intenção de contratá-lo. Nesse momento, o Santos está à frente do Corinthians, negociação com a Ponte de empréstimo até o fim do Campeonato Paulista de 2027, com opção de compra. Assim que essa coisa avançar, volto para informar vocês. Hora de falar sobre o Corinthians, que vai perder mais quase 6 milhões de reais de um prêmio por título para a Caixa Econômica Federal. Caixa é parceira do Corinthians na construção do estádio. Hoje o Timão deve quase 700 milhões de reais em financiamento para o banco estatal. E alguns anos atrás, em meio a uma série de inadimplências do Corinthians em relação ao financiamento, o então presidente Duílio Monteiro Alves assinou um contrato permitindo a Caixa ficar com 50% das receitas de qualquer título conquistado pelo clube. Foi assim, por exemplo, na temporada passada com a conquista da Copa do Brasil. A Supercopa do Brasil, vencida pelo Corinthians nesse domingo, parece que vai pelo mesmo caminho. O Timão ficou com 11 milhões e 600 mil reais, 5 milhões e 200 mil pela conquista do título e o restante pela presença na decisão do torneio contra o Flamengo. Você lembra que o Corinthians venceu o Flamengo por 2-0 no Mané Garrincha. Dessa maneira, Caixa já encaminhou o pedido para ficar com 5 milhões e 800 mil reais. O presidente Osmar Stabile se vê de mãos atadas, não tem muito o que fazer a não ser lamentar o acordo fechado por Duílio Monteiro Alves. Com essa condição, perdendo metade do prêmio a que teria direito, vão sobrar para o Corinthians apenas 5 milhões e 800 mil reais, que pagam praticamente apenas o prêmio de Memphis Depay. Do ponto de vista financeiro, não foi um bom negócio a conquista da Supercopa do Brasil. O torcedor não está nem aí com essa história. O importante foi ter vencido o time mais rico da América do Sul e com boa atuação de forma merecida. Concorda? Boa noite, Nicola. Essa final provou por A mais B que a torcida do Corinthians é muito maior do que a do Flamengo. O Flamengo tem muitos terceirizados. Cara, o que se viu no estádio, e eu não fui no estádio, mas escutei e ouvi relatos de quem esteve. 71 mil pagantes, 12 milhões de renda, dava para dizer que estava 50-50, né? A presença de torcedores. Mas a gente ouvia muito mais os corintianos gritando do que torcedores do Flamengo. Cheguei a ouvir que isso aconteceu porque o Corinthians enviou quase 200 ônibus de torcedores de São Paulo. Ou seja, caras que foram lá para cantar, enquanto o Flamengo tinha muito torcedor local, que mora em Brasília ou adjacências, e esse cara não é tão fanático. O problema, guris, é que essa não é a primeira vez que a gente assiste a um episódio parecido. Vocês vão lembrar de uma final que aconteceu entre Palmeiras e Flamengo, final da Libertadores, no Uruguai, e a torcida do Palmeiras, a gente escutava o jogo inteiro, a torcida do Flamengo era muito mais difícil de escutar. Houve até quem dissesse que foi por conta do vento, que levava o canto do torcedor do Flamengo para fora do estádio, enquanto o canto do torcedor do Palmeiras ecoava no estádio, coisas de torcedores fanáticos, né? O Aldo Pontes, boa noite, Nicola. E o Corinthians vai contratar mais algum jogador? O Corinthians está buscando um atacante de lado de campo, e com o desacerto em relação a Kaique e Bahia, volta a essa prioridade. Um volante também é alvo, o Alisson acabou não acontecendo, o Alan não é uma operação fácil. Boa noite, Nicola, tudo bem? A Safel esfriou de vez, alguma novidade? Carlos, a ideia é boa, as pessoas me parecem bem intencionadas, mas não há nenhuma vontade política de quem toca o clube em transformar o Corinthians numa SAF. E quando eu falo isso, eu me refiro ao presidente Osmar Stabile, a toda a sua diretoria e a 95% do Conselho Deliberativo. Só para lembrar, se o Corinthians virar uma SAF, o presidente, os diretores e os conselheiros passam a ser rainhas da Inglaterra, não apitam absolutamente nada. Isso eles não querem, tá bom? Sobre Kaique. Corinthians desistiu da contratação do Kaique, sim, tá?
Kaique é um atacante que surge no Fluminense, é comprado pelo Grupo City, não consegue jogar no Manchester City, vem para o Bahia, volta para a Europa, é emprestado para outros clubes, volta para o Bahia, mas não consegue jogar no Bahia, tá bom? Diretoria do Timão não se interessou pela negociação por conta da relação conturbada do Bahia nos bastidores e também pelo fato de o atleta ter tido números tímidos em 2025. Soa meio estranho essa justificativa, porque assim, o Corinthians já sabia dos números tímidos do Kaique durante todo o ano passado, né? E se avançou como avançou com o Bahia, tem alguma outra explicação para essa queda, né? De fato, existe uma treta entre a diretoria do Flamengo, do Bahia e do Corinthians, por conta da contratação do Cauê Furquim no ano passado. Enfim. Hora de falar sobre a reviravolta no Corinthians. Angeleri, que deixou o clube em 31 de dezembro por não concordar com a proposta de renovação de contrato, pode reaparecer no Timão. Lateral esquerdo tinha do antigo presidente Augusto Melo a promessa de que garantiria um aumento salarial na renovação de contrato. Acontece que o Augusto ele precisou renunciar para não sofrer impeachment e o novo presidente Osmar Stabile decidiu baixar a folha salarial em cerca de 5 milhões de reais. Até por isso, a promessa de reajuste salarial feita ao Angeleri não vingou. O lateral esquerdo argentino foi muito duro nas tratativas e deixou bem claro que só ficaria se tivesse um reajuste. Diante dessa incompatibilidade, ele não se apresentou para os treinos na reapresentação do elenco e passou a buscar outras alternativas na Argentina e no Brasil. Com a chegada do mês de fevereiro e ainda desempregado, o Angeleri voltou a procurar dirigentes do Corinthians mais flexível. Não dá para dizer que o negócio está fechado, mas existiram avanços importantes. Hoje há uma diferença em relação à luva, prêmio pela assinatura do contrato e também condições de pagamento a seus empresários. A verdade é que o Corinthians ficou devendo para os representantes do atleta. Se tudo isso for superado, Angeleri pode pintar como reforço alvinegro, mais um que chegaria sem custos, embora a verdade é que ele voltaria para o clube onde já estava. O que você pensa sobre Angeleri no Corinthians? Você gosta, não gosta? Pensaria num outro lateral esquerdo? Use espaço para comentário. Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Você sabia que Memphis Depay já garantiu mais de 25 milhões de reais apenas com prêmios durante sua curta passagem pelo Corinthians? Importante registrar que essa grana nada tem a ver com salários em carteira, direitos de imagem e luvas, como a gente costuma se referir ao prêmio pela assinatura do contrato. Quero te explicar como o Memphis chegou a esses mais de 25 milhões de reais que ainda não foram pagos pelo clube. Primeiro, registrar que os 3 títulos do Paulista e da Copa do Brasil do ano passado e da Supercopa do Brasil desse ano asseguram ao holandês 14 milhões e 200 mil reais livres de impostos. Cada conquista, independentemente do tamanho do torneio, assegura ao Memphis 4 milhões 725 mil reais por conquista. Beleza? Dito isso, Memphis ainda garantiu no seu primeiro ano de contrato com o Timão a meta cheia de 6 milhões e 300 mil pela presença em jogos e de 4 milhões e 700 mil por participações em gol e assistência. Ele ficou a 1 gol de bater a meta cheia também de gols e assistências. Em vez dos 4 milhões e 700 mil, ele chegaria a 6 milhões e 300 mil. De qualquer forma, hoje, a arrecadação do atacante holandês com prêmios é de 25 milhões e 200 mil reais. Se a gente dividir essa grana pelos 16 meses em que ele esteve no Timão, dá para dizer que apenas com bônus o atacante assegurou o direito de 1.575.000 reais por mês. Apenas com prêmios. Só para completar, lembrar que o Corinthians, antes do título da Supercopa do Brasil, já tinha uma dívida com o Memphis superior a 30 milhões de reais. Agora, algo na casa dos 35 milhões de reais, com a dificuldade da quitação, Timão chegou a chamar os representantes do atleta sugerindo um parcelamento, que só terminaria em 2028. Memphis Depay disse que não aceita receber em tais condições. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.